Uma faxineira acorda com uma escolha: aceitar ou não um emprego urgente numa mansão luxuosa. Ao chegar, descobre que sua missão não é apenas limpar, mas proteger uma idosa esquecida e controlada pela própria família. Com coragem silenciosa, ela desafia a patroa cruel, escondendo gestos de bondade em meio à opressão. Mas quando descobre que a vida da senhora está em risco, a faxineira arrisca tudo e inicia uma revolução que mudará para sempre o destino de ambas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Luísa Mendes acordou com o primeiro raio de sol que entrava pela janela de sua pequena casa. Aos 32 anos, carregava nas mãos calejadas a história de uma vida de trabalho que começara ainda na adolescência, quando sua mãe, Dona Zélia, partiu deste mundo após uma longa enfermidade. Foi naquele momento que a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, Paulinho, caiu sobre seus ombros como um fardo pesado demais para uma menina de apenas 16 anos. Minha filha, seja digna e honesta em tudo que fizer. Não importa se estiver varrendo o chão ou servindo à mesa. Faça com o coração. Foram as últimas palavras que Dona Zélia sussurrou antes de fechar os olhos para sempre. E Luísa carregava esse ensinamento como um mantra, repetindo-o mentalmente todos os dias ao acordar. Naquela manhã de outono, o telefone tocou mais cedo que o habitual. Era Cida, da agência de empregadas domésticas onde Luísa estava cadastrada. Luísa, preciso de você com urgência. A Neide, que trabalha na mansão dos Albuquerque, no Morumbi, teve um problema e não pode ir. É um trabalho bem pago. E a família quer alguém imediatamente. Você topa? Luísa hesitou por um instante. Havia prometido a Paulinho, agora com 24 anos, mas ainda dependente dela, devido a uma condição que limitava suas oportunidades de trabalho, que o levaria ao médico naquela tarde. Mas o dinheiro extra seria bem-vindo para pagar as contas que se acumulavam na gaveta da cômoda. Posso começar amanhã, Cida? Tenho um compromisso com meu irmão hoje. Infelizmente não, Luísa. É hoje ou nada. A patroa foi enfática. Se você não puder, vou ter que chamar outra pessoa. Luísa respirou fundo, olhou para o retrato da mãe na parede descascada da sala e tomou sua decisão. Tudo bem, eu vou. Que horas preciso estar lá? Em 2 horas, no máximo. Vou te mandar o endereço por mensagem. E Luísa, uma coisa. Dona Regina Albuquerque é bem exigente, capriche. Após desligar, Luísa correu para explicar a situação a Paulinho, que compreendeu a necessidade da irmã como sempre fazia. Desde pequeno, ele entendia os sacrifícios que Luísa fazia para manter o teto sobre suas cabeças e comida na mesa. Vai lá, mana. Eu marco outra consulta, não se preocupe comigo, disse ele, com um sorriso compreensivo que escondia a decepção. Luísa pegou 2 ônibus e um metrô para chegar ao bairro do Morumbi, um dos mais exclusivos da capital paulista. Conforme se aproximava do endereço indicado, as casas iam ficando cada vez maiores e mais imponentes, até que se viu diante de um portão majestoso de ferro, trabalhado com as iniciais A, gravadas no centro. O interfone foi atendido por uma voz seca que simplesmente liberou sua entrada após ela se identificar. O jardim que levava à mansão parecia saído de uma revista de decoração, com palmeiras imperiais alinhadas e esculturas de mármore estrategicamente posicionadas. Na porta principal, uma mulher alta, de aproximadamente 50 anos, cabelos impecavelmente tingidos de loiro e roupas de grife, aguardava com uma expressão que misturava tédio e impaciência. Era Dona Regina Albuquerque, a matriarca daquela casa e esposa do empresário Carlos Eduardo Albuquerque, dono de uma das maiores construtoras do país. Você deve ser Luísa. Cida me garantiu que você é de confiança. Espero que não me decepcione, disse ela, sem estender a mão ou oferecer qualquer outro gesto de boas-vindas. Entre, vamos estabelecer algumas regras. Luísa seguiu a mulher para dentro da mansão, sentindo-se diminuída pela opulência do lugar. Os salões eram enormes, decorados com obras de arte que provavelmente valiam mais do que tudo que ela havia ganhado em toda a sua vida de trabalho. Sua função principal será cuidar da minha sogra, Dona Elisa. Ela tem 78 anos e está debilitada.
explicou Regina enquanto subiam uma escadaria de mármore. Os médicos dizem que é apenas a idade, mas eu sei que ela faz drama para chamar atenção. Especialmente a do meu marido. Regina parou no corredor do segundo andar e olhou fixamente para Luísa. Vou ser direta. A senhora precisa de cuidados básicos. Banho uma vez por semana, troca de roupa quando necessário e 3 refeições leves por dia. Nada além disso. Ela reclama de tudo. Diz que sente dores, que está com fome fora de hora, que quer sair do quarto. Ignore. São manipulações de uma velha que não aceita que seu tempo de comandar esta casa já passou. Luísa assentiu em silêncio, embora um desconforto começasse a crescer em seu peito. Mais uma coisa, continuou Regina baixando o tom de voz. Meu marido está viajando a negócios na Europa. Ele é muito apegado à mãe e se preocupa demais. Não quero que ele fique perturbado com bobagens durante suas reuniões importantes. Então, qualquer comunicação com ele sobre a saúde da senhora será feita exclusivamente por mim. Entendido? Sim, senhora, respondeu Luísa, engolindo em seco. Ótimo, e uma última regra. O celular da dona Elisa fica comigo. Ela tem problemas de visão e já fez ligações desnecessárias para emergências e para meu marido por causa de confusões mentais. Para o bem dela e da família, eu administro as comunicações. Regina abriu uma porta pesada de madeira entalhada no final do corredor. O odor foi a primeira coisa que Luísa notou. Um cheiro de mofo e abandono, que não combinava com o resto da casa impecável. O quarto estava na penumbra, com as cortinas fechadas, e o ar parecia pesado, como se não circulasse há dias. Mamãe, trouxe a nova cuidadora, anunciou Regina, com uma doçura tão falsa que fez Luísa estremecer. Espero que se comportem bem. Volto mais tarde para ver como estão. Quando Regina saiu e fechou a porta, Luísa acendeu a luz do abajur mais próximo. Na cama king size, quase perdida entre almofadas e cobertores, estava uma senhora franzina, de cabelos brancos despenteados e olhos azuis que, apesar da idade e aparente fragilidade, ainda brilhavam com uma centelha de vida. Olá, senhora. Sou Luísa, vou cuidar da senhora a partir de hoje. Aproximou-se com um sorriso genuíno. Dona Elisa a examinou por um momento antes de falar, com uma voz surpreendentemente firme. Você parece ser uma boa moça, diferente das outras que aquela megera da minha nora mandou para me vigiar. Luísa ficou sem saber como responder, pega de surpresa pela franqueza da idosa. A senhora precisa de alguma coisa? Um copo d'água, talvez? Ofereceu, notando uma jarra vazia no criado mudo. Água seria maravilhoso, minha filha. Estou com a garganta seca há horas, mas ninguém me ouve quando chamo. Enquanto Luísa enchia o copo com água da jarra que encontrou no banheiro anexo, Dona Elisa continuou. Você deve estar se perguntando que tipo de família rica deixa uma velha em condições assim, não é? Pois eu vou lhe contar a verdade, antes que aquela víbora envenenada encha sua cabeça de mentiras. Luísa voltou com o copo d'água e ajudou delicadamente a senhora a se sentar para beber. Notou como ela estava magra, quase esquelética, e como sua pele tinha marcas de quem não tomava sol há muito tempo. Meu filho, Carlos Eduardo, é um homem bom, mas ingênuo. Casou-se com Regina há 15 anos, depois que ficou viúvo muito jovem. Ela o enganou com seu charme falso, mas seu único interesse sempre foi nosso dinheiro. Agora que conseguiu afastar meu filho de mim com suas viagens de negócios intermináveis, está me deixando definhar aqui, esperando que eu me vá mais rápido. Senhora, não diga isso. Luísa interrompeu, horrorizada com a ideia. É a verdade, minha filha. Regina controla tudo. Meus remédios, minha comida, minhas ligações. Ela quer que meu filho acredite que estou senil, que invento coisas. Até pegou meu celular e responde mensagens se passando por mim. Meu Carlos acha que estou bem, que sou bem tratada. Se ele soubesse... Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Elisa, quebrando a compostura que tentava manter. Luísa sentiu seu coração apertar. Aquela situação ia contra tudo que sua mãe lhe ensinara sobre dignidade e respeito aos mais velhos. A senhora já tentou contar para alguém? Algum outro parente ou amigo? Já perguntou, já pensando em como poderia ajudar. Todos os meus amigos já se foram, querida. E Regina afastou os poucos parentes que me restavam, dizendo que minhas crises de demência os perturbavam. Estou sozinha neste mundo, a não ser pelo meu filho.
que ela mantém distante de mim. Naquele momento, algo mudou dentro de Luísa. A mesma determinação que a fizera criar o irmão sozinha, após perder a mãe, acendeu-se novamente. Ela não poderia simplesmente ignorar o sofrimento daquela senhora, mesmo que isso significasse arriscar o emprego que tanto precisava. Dona Elisa, disse ela, segurando gentilmente a mão fina e fria da idosa, a senhora não está mais sozinha. Eu vou ajudá-la. O sorriso que iluminou o rosto cansado de Dona Elisa foi como um raio de sol entrando naquele quarto sombrio pela primeira vez em muito tempo. O que Luísa ainda não sabia era que aquela promessa mudaria não apenas a vida de Dona Elisa, mas também o seu próprio destino, de maneiras que jamais poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Luísa desenvolveu uma rotina que Regina jamais imaginaria. Oficialmente, seguia as ordens da patroa. Banhos rápidos para Dona Elisa, refeições mínimas e pouquíssima interação. Mas quando Regina saía para seus compromissos sociais ou se fechava em seu escritório no primeiro andar, Luísa transformava o quarto sombrio em um pequeno oásis de cuidado e afeto. Começou com pequenas coisas. Abria as cortinas para deixar entrar a luz do sol, trazia flores do jardim escondidas em seus bolsos, lia trechos de jornais e revistas para manter a idosa informada sobre o mundo exterior. Aos poucos foi contrabandeando porções extras de comida da cozinha, escondidas em guardanapos e potes pequenos que levava como se fossem para seu próprio lanche. Essa sopa está divina. Minha filha, murmurou Dona Elisa certa tarde, saboreando uma refeição adequadamente nutritiva pela primeira vez em meses. Lembra-me dos tempos em que eu mesma cozinhava para minha família. A senhora cozinhava? Perguntou Luísa surpresa, enquanto ajeitava os travesseiros para que a idosa ficasse mais confortável. Oh, sim. Eu adorava preparar pratos especiais, especialmente a feijoada, que era a preferida do meu Carlos. Mesmo depois que ficamos ricos, nunca quis deixar a cozinha completamente nas mãos das empregadas. Meu marido, Augusto, dizia que esse era meu dom especial, transformar ingredientes simples em momentos de felicidade ao redor da mesa. Luísa sorriu, imaginando uma versão mais jovem e vigorosa de Dona Elisa, comandando a cozinha de sua mansão com a mesma determinação que ainda brilhava em seus olhos cansados. Regina nunca entendeu isso, continuou a idosa com um suspiro. Para ela, cozinhar é coisa de empregada. Talvez por isso, nunca conquistou verdadeiramente o coração do meu filho. O estômago, sim, com restaurantes caros, mas o coração, esse se conquista com pratos feitos em casa, com carinho. Enquanto conversavam, Luísa massageava delicadamente as pernas de Dona Elisa para melhorar a circulação. Tinha aprendido alguns cuidados básicos de enfermagem quando sua mãe adoecera, e agora aplicava esse conhecimento para aliviar as dores da idosa. A senhora não deveria ficar tanto tempo na cama, comentou ao perceber como os músculos estavam atrofiados. Um pouco de movimento faria bem para sua saúde. Regina diz que posso cair se andar sozinha, respondeu Dona Elisa, e talvez ela esteja certa nisso. Minhas pernas já não são o que eram. Mas a senhora não estaria sozinha, estaria comigo. Luísa piscou conspiratoriamente. O que acha de tentarmos uma pequena caminhada pelo quarto amanhã, quando ela sair para o almoço com suas amigas? Nos dias seguintes, implementaram esse plano. Começaram com alguns passos apoiados entre a cama e a janela, depois ampliaram para voltas completas pelo quarto e, eventualmente, para breves incursões ao corredor quando tinham certeza de que Regina não estava por perto. O progresso era lento, mas constante. As bochechas de Dona Elisa, antes encovadas e pálidas, começaram a ganhar uma coloração mais saudável. Seu apetite melhorou significativamente, e até mesmo seu cabelo, que Luísa agora lavava e penteava com carinho, recuperou parte do brilho. Uma manhã, enquanto ajudava Dona Elisa com exercícios leves de alongamento, Luísa notou uma pequena caixa de madeira entalhada parcialmente escondida sob a cama. "O que é isso, Dona Elisa?" perguntou apontando para o objeto. O rosto da senhora iluminou-se com uma mistura de nostalgia e travessura. "Ah, meu tesouro secreto! Regina não sabe que existe. Foi um presente do meu Augusto, em nosso 20º aniversário de casamento. Puxe-a para fora, querida. Quero lhe mostrar algo."
Luísa obedeceu, colocando a caixa ornamentada sobre o colo da idosa. Com dedos trêmulos, Dona Elisa girou uma pequena chave dourada que mantinha pendurada em uma corrente fina escondida sob sua camisola. Dentro da caixa havia fotografias antigas, algumas joias modestas, mas de evidente valor sentimental, e cartas amareladas pelo tempo. Veja, este é meu Augusto, disse ela, mostrando a foto de um homem alto e elegante, com um sorriso gentil que lembrava muito o que Luísa imaginava ser Carlos Eduardo, baseado nas descrições da mãe. Este é meu Carlos quando pequeno. Luísa examinou a fotografia de um menino de aproximadamente 10 anos, segurando um troféu de xadrez, com o mesmo sorriso do pai e os olhos azuis da mãe. Ele era um menino tão sensível e inteligente, suspirou Dona Elisa. Ainda é, no fundo, embora os negócios tenham endurecido um pouco seu coração. Mas Regina, ela o transformou em outra pessoa. Quando sua primeira esposa, Mariana, estava viva, ele era diferente, mais presente, mais ele mesmo. O Sr. Carlos foi casado antes? Perguntou Luísa, curiosa. Sim, com Mariana, uma moça adorável que era professora universitária. Foram muito felizes, mas ela nos deixou cedo demais, vítima de uma enfermidade súbita. Carlos ficou devastado, e acho que foi nessa vulnerabilidade que Regina o encontrou. Ela era secretária na empresa, linda e ambiciosa. Viu nele a oportunidade perfeita e não hesitou em aproveitá-la. A voz de Dona Elisa ficou embargada. Luísa percebeu que havia ainda mais dor naquela história do que inicialmente imaginara. O pior é que no começo achei que ela poderia fazê-lo feliz novamente. Apoiei o casamento, abri as portas da minha casa e agora estou pagando o preço da minha ingenuidade. Dona Elisa guardou as fotos cuidadosamente e fechou a caixa, devolvendo-a ao seu esconderijo. Há algo mais que preciso lhe mostrar. Luísa, algo ainda mais importante. Com dificuldade, a idosa esticou-se para alcançar o fundo da gaveta da mesa de cabeceira e retirou um pequeno caderno encadernado em couro. Este é meu diário. Comecei a escrevê-lo quando percebi as verdadeiras intenções de Regina. Aqui está tudo documentado. Os remédios que ela deixa de me dar, as comidas estragadas que me serve, as mensagens falsas que envia ao meu filho se passando por mim. No início era apenas por desabafo, mas depois percebi que poderia ser uma prova, caso algo acontecesse comigo. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A situação era ainda mais grave do que imaginava. A senhora tem certeza disso tudo? São acusações muito sérias, pois... Absoluta, afirmou Dona Elisa, com uma clareza que não deixava dúvidas. Regina já tentou me fazer tomar remédios em doses erradas. Uma vez, a empregada anterior deu por engano o frasco errado, e Regina ficou furiosa quando percebeu que eu não havia piorado como esperava. A moça foi demitida no dia seguinte. Luísa ponderou se não deveria procurar ajuda externa imediatamente, talvez alertar autoridades, mas Dona Elisa pareceu ler seus pensamentos. Não adianta chamar polícia ou assistente social, minha filha. Regina tem amigos influentes, conseguiria contornar qualquer acusação. E sem meu filho aqui para me defender, eu seria internada em alguma clínica para idosos antes mesmo de conseguir explicar a situação. Então, nossa única esperança é esperar que Carlos Eduardo retorne ou encontrar uma forma de contatá-lo diretamente. Naquele exato momento, o barulho de saltos altos no corredor anunciou a aproximação de Regina. Com agilidade surpreendente, Dona Elisa escondeu o diário sob o travesseiro, enquanto Luísa rapidamente fechava as cortinas e ajustava na aparência do quarto para parecer exatamente como Regina esperava encontrá-lo. A porta se abriu sem aviso prévio, e Regina entrou, seus olhos afiados, examinando cada detalhe do ambiente. Como está nossa paciente hoje? Perguntou com falsa doçura. Sem esperar resposta, virou-se para Luísa. Já deu o remédio da tarde? Está na bandeja no corredor. Ainda não, senhora. Estava prestes a buscá-lo, respondeu Luísa, mantendo a voz calma apesar do coração acelerado. Faça isso agora, e depois desça para ajudar na arrumação da sala. Terei visitas importantes à noite. Enquanto saía, Luísa lançou um olhar tranquilizador para Dona Elisa. No corredor, encontrou a bandeja com os remédios e notou algo estranho. Havia comprimidos que não reconhecia, diferentes dos que normalmente dava à idosa.
Disfarçadamente, guardou-os no bolso do uniforme, decidida a examiná-los melhor quando tivesse oportunidade. Durante as semanas seguintes, a saúde de Dona Elisa melhorou significativamente sob os cuidados secretos de Luísa. As caminhadas pelo quarto se tornaram mais longas e, ocasionalmente, quando Regina saía para eventos sociais, arriscavam até mesmo pequenos passeios pelo jardim interno da mansão. Sinto o sol no rosto depois de tanto tempo, murmurou Dona Elisa numa dessas escapadas, com lágrimas nos olhos. Você é um anjo enviado por Deus, Luísa. No entanto, essa melhora não passou despercebida. Uma tarde, enquanto Luísa organizava o armário do quarto, ouviu a voz de Regina vindo do corredor falando ao telefone. Não entendo o que está acontecendo, doutor. Ela deveria estar mais fraca, não mais forte. Os remédios que o senhor receitou não estão funcionando como deveriam. Uma pausa. Sim, estou seguindo exatamente suas instruções. Outra pausa mais longa. Entendo. Talvez seja necessário aumentar a dose, então. Preciso resolver isso antes que Carlos Eduardo volte de viagem no próximo mês. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. Suas suspeitas se confirmavam. Regina estava deliberadamente medicando Dona Elisa para piorar sua saúde. Mais alarmante ainda era saber que havia um médico envolvido no esquema. Naquela noite, depois de terminar seu turno oficial, Luísa não foi para casa. Escondeu-se no quartinho de serviço no fundo da propriedade, com a desculpa de que precisava adiantar algumas tarefas. Na verdade, planejava revistar o escritório de Regina em busca de provas concretas que pudessem ajudar Dona Elisa. Por volta das 2 da manhã, quando a casa estava em completo silêncio, deslizou silenciosamente pelos corredores até chegar ao escritório. A porta estava trancada, mas Luísa havia emprestado a chave reserva que ficava na gaveta da cozinha, após observar a governanta usá-la dias antes. Com mãos trêmulas, abriu a porta e entrou no santuário de Regina. Usando apenas a lanterna de seu celular para iluminar o caminho, começou a examinar meticulosamente as gavetas da escrivaninha de Mogno. Foi na terceira gaveta que encontrou o que procurava. Uma pasta com documentos médicos de Dona Elisa, receitas de medicamentos com doses claramente adulteradas e, mais chocante, um documento parcialmente preenchido que parecia ser um pedido de interdição judicial, alegando incapacidade mental da idosa. Enquanto fotografava discretamente os documentos com seu celular, Luísa não percebeu a aproximação de passos no corredor. Quando a luz se acendeu repentinamente, era tarde demais para se esconder. O que pensa que está fazendo no meu escritório? A voz cortante de Regina Albuquerque congelou Luísa no lugar. Com o coração disparado, ela rapidamente guardou o celular no bolso do uniforme e virou-se para encarar a patroa. Senhora, me desculpe, eu vim procurar uma aspirina. Estou com uma dor de cabeça terrível, e a governanta me disse que poderia encontrar remédios aqui. Regina avançou pela sala com passos calculados, como uma predadora cercando sua presa. Vestia um robe de seda preto e tinha o rosto coberto por uma máscara facial esverdeada, que tornava sua expressão ainda mais assustadora. Às 2 da manhã, no meu escritório privado? Acha mesmo que sou idiota, Luísa? Seus olhos percorreram a mesa e notaram a gaveta aberta e os documentos desarrumados. A máscara facial rachou quando seu rosto contorceu-se, em uma expressão de fúria. Você estava bisbilhotando meus documentos pessoais. Luísa recuou um passo, mas manteve a compostura. As semanas cuidando de Dona Elisa haviam fortalecido sua determinação, e ela não cairia facilmente nas intimidações de Regina. Não são documentos pessoais, senhora. São registros médicos adulterados da Dona Elisa. A senhora está deliberadamente piorando a saúde dela. Por um breve instante, um lampejo de surpresa cruzou o olhar de Regina, mas foi rapidamente substituído por um sorriso gélido. Entendo. Então você é mais uma dessas empregadinhas que se acham no direito de julgar como cuido da minha família? Você não sabe nada sobre nós, sobre o que preciso fazer para proteger os interesses desta casa. Proteger interesses? Luísa não conseguiu conter a indignação. A senhora está envenenando sua sogra lentamente. Isso não é proteger interesses, é crime. Regina soltou uma risada curta e desdenhosa. Crime? E o que você pretende fazer a respeito? Ir à polícia? Com que provas?
Sua palavra contra a minha? Uma doméstica sem estudos contra a esposa de um dos empresários mais respeitados de São Paulo. Ela se aproximou mais intimidadora. Aquela velha já viveu o suficiente. Carlos Eduardo merece finalmente se libertar desse fardo e focar apenas em nossa felicidade. Tudo o que estou fazendo é acelerar o processo natural. Luísa sentiu náuseas ao ouvir a frieza com que Regina falava sobre a vida de Dona Elisa. A senhora não vai se sair bem dessa. O senhor Carlos saberá a verdade. Carlos. Regina riu novamente, agora com genuíno divertimento. Meu marido está ocupado demais expandindo nossos negócios na Europa para se preocupar com os delírios de uma velha senil e as acusações de uma empregada intrometida. Ele confia em mim completamente. Afinal, sou eu quem lhe envia mensagens diárias da mamãe, contando como ela está maravilhosamente bem sob meus cuidados. Regina caminhou até sua mesa e pressionou um botão no interfone. Jair, venha ao meu escritório imediatamente. Minutos depois, um segurança corpulento de expressão impassível entrou na sala. Acompanhe esta mulher até seus pertences, observe-a enquanto os recolhe, e depois a conduza para fora da propriedade. Ela está demitida por invasão e tentativa de roubo. Roubo? Exclamou Luísa incrédula. Isso é mentira! Ah, não? Regina caminhou até a estante e pegou uma pequena caixa de joias. Abriu-a com teatralidade e soltou um grito ensaiado. Meu bracelete de diamantes. Está faltando. Jair, revista a bolsa dela. A senhora não pode fazer isso, protestou Luísa, mas o segurança já havia agarrado sua bolsa. Não será necessário, Jair. Regina interrompeu com um sorriso malicioso. Tenho certeza que o bracelete vai aparecer misteriosamente amanhã depois que ela for embora. Mas a acusação de roubo fica registrada, para garantir que nenhuma agência séria volte a contratá-la. Luísa sentiu o mundo desabar sob seus pés. Não apenas estava sendo injustamente acusada, como também seria impedida de encontrar outro emprego. Pior ainda, estava sendo afastada de Dona Elisa, deixando-a novamente desprotegida nas mãos daquela mulher cruel. Por favor, senhora, implorou, mudando de estratégia. Me deixe ao menos me despedir de Dona Elisa. Ela ficará preocupada se eu simplesmente desaparecer. Não se preocupe com isso, respondeu Regina com crueldade. Direi a ela que você confessou ter roubado seus remédios para vendê-los. Será mais uma prova da sua senilidade, já que ela insistirá que você era uma boa pessoa. Luísa foi escoltada até o quarto de empregada, onde havia deixado sua bolsa. Enquanto recolhia seus poucos pertences, sua mente trabalhava freneticamente. Não podia simplesmente abandonar Dona Elisa. De alguma forma, precisava encontrar uma maneira de ajudá-la. Ao passar pela cozinha, viu que Jair estava momentaneamente distraído, ao receber novas instruções pelo rádio. Aproveitou a oportunidade para pegar um pequeno papel e anotar rapidamente seu número de telefone. Se conseguisse esconder o papel no quarto de Dona Elisa, talvez a idosa encontrasse uma forma de contatá-la. Mais rápido, ordenou Jair, empurrando-a em direção à saída dos fundos. Era quase 3 da manhã quando Luísa se viu na rua, do lado de fora dos imponentes portões da mansão Albuquerque. A noite estava fria, e ela não tinha dinheiro suficiente para um táxi até sua casa na periferia. Teria que esperar o primeiro ônibus, que só passaria às 5h30. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, lágrimas de frustração e preocupação escorriam por seu rosto. Havia falhado com Dona Elisa. E pior, agora a idosa estaria completamente à mercê de Regina, que certamente redobraria os cuidados para não ser novamente descoberta. Que Luísa não sabia era que seu afastamento teria consequências muito mais graves e imediatas do que poderia imaginar. 2 dias se passaram sem que Luísa conseguisse notícias da mansão Albuquerque. Tentou telefonar, mas ninguém a atendia. Tentou enviar mensagens para o número que tinha de Regina, apenas para descobrir que havia sido bloqueada. Chegou a ir até o portão da mansão, mas foi sumariamente expulsa pelo segurança, que ameaçou chamar a polícia. Na noite do 3º dia após sua demissão, Luísa não conseguia dormir. Revirava-se na cama, atormentada por pensamentos sobre o que poderia estar acontecendo com Dona Elisa. Foi quando seu celular tocou, exibindo um número desconhecido. Alô? Atendeu com o coração acelerado.
Luísa, é você? Uma voz fraca e trêmula soou do outro lado. Dona Elisa! Exclamou sentando-se na cama de um salto. Como a senhora conseguiu me ligar? A copeira nova, Marlene. Ela teve pena de mim e me emprestou o celular dela por alguns minutos. Respondeu a idosa, falando com dificuldade. Luísa, estou passando mal. Muito mal. Regina dobrou meus remédios depois que você saiu e... Estou sentindo dores no peito. Não consigo respirar direito. O desespero tomou conta de Luísa. A senhora precisa chamar uma ambulância, Dona Elisa. Não posso, respondeu a idosa com a voz cada vez mais fraca. Regina saiu para uma festa. Trancou meu quarto por fora. Disse que eu estava tendo alucinações sobre você. Vou chamar uma ambulância para a senhora agora mesmo. Decidiu Luísa, já procurando desesperadamente por uma caneta para anotar o endereço exato da mansão. Não vai adiantar. O portão. Os guardas não vão deixar entrar sem autorização de Regina. Então vou até aí. Encontrarei um jeito de entrar. Aguente firme, Dona Elisa. Luísa desligou e imediatamente chamou um aplicativo de transporte, gastando o pouco dinheiro que tinha reservado para emergências. Durante todo o trajeto, rezou para que não fosse tarde demais. Ao chegar à mansão, percebeu que não poderia entrar pela porta da frente. Os altos muros e o sistema de segurança tornavam impossível uma invasão frontal. Contornou a propriedade, procurando por alguma brecha, até que notou uma árvore cujos galhos se estendiam sobre o muro, em um ponto menos iluminado. Com agilidade surpreendente para alguém que nunca tinha feito algo parecido, Luísa escalou a árvore e conseguiu passar para o outro lado, arranhando-se nos arbustos ornamentais que amorteceram sua queda. Agachada, moveu-se pelo jardim, evitando as áreas iluminadas e usando os arbustos como cobertura. Chegou à casa e esgueirou-se até a porta dos fundos, que conhecia bem por ser a entrada de serviço. Para seu alívio, a cozinheira havia esquecido de trancar completamente, um descuido comum que Regina sempre criticava. Entrou silenciosamente na mansão e subiu a escada de serviço, evitando os degraus que sabia que rangiam. No segundo andar, o corredor que levava ao quarto de Dona Elisa estava escuro e silencioso. Aproximou-se da porta e, como esperava, estava trancada. Dona Elisa? Chamou em voz baixa, batendo suavemente. Sou eu, Luísa. Não houve resposta. O pânico começou a se instalar. Precisava abrir aquela porta de qualquer jeito. Lembrou-se então que a governanta guardava um molho de chaves reserva em um pequeno armário próximo à lavanderia. Correu até lá, encontrou o molho e voltou ao quarto. Depois de testar várias chaves com mãos trêmulas, finalmente encontrou a que abria a porta do quarto. O que viu ao entrar gelou seu sangue. Dona Elisa estava caída no chão ao lado da cama, pálida, com respiração superficial e irregular. Dona Elisa! Exclamou correndo até ela e ajoelhando-se ao seu lado. Por favor, aguente firme. A idosa abriu os olhos com dificuldade. Luísa! Você veio, murmurou, com um fraco sorriso. Vou chamar uma ambulância agora mesmo, disse, já discando o número de emergência em seu celular. Enquanto falava com o atendente do SAMU, Luísa forneceu os sintomas com precisão. Dores no peito, dificuldade para respirar, palidez extrema, possível envenenamento por medicação em excesso. A atendente confirmou que uma ambulância seria enviada imediatamente e orientou Luísa a manter a vítima calma e confortável até a chegada do socorro. Luísa ajustou cuidadosamente a posição de Dona Elisa, colocando travesseiros para elevar levemente sua cabeça e facilitar a respiração. Segurou sua mão falando palavras de conforto e encorajamento. A ajuda já está a caminho, Dona Elisa. A senhora vai ficar bem, eu prometo. Meu filho, sussurrou a idosa. Precisa avisar meu Carlos. A verdade. Vou encontrar uma forma de falar com ele, não se preocupe. Minutos depois, o som da sirene anunciou a chegada da ambulância. Luísa correu até a janela e acenou freneticamente para que os paramédicos a vissem. Desceu então para abrir o portão, ignorando os protestos do segurança noturno. É uma emergência. A mãe do patrão está passando mal. Gritou empurrando o homem para o lado e acionando a abertura manual do portão. A ambulância entrou rapidamente e os paramédicos seguiram Luísa até o quarto. Após uma avaliação rápida,
confirmaram a gravidade da situação. Dona Elisa estava sofrendo um ataque cardíaco, potencialmente agravado por interação medicamentosa. Vocês têm o prontuário médico dela? Lista de medicamentos? Perguntou um dos paramédicos, enquanto preparavam Dona Elisa para o transporte. Não aqui, mas sei quais remédios ela estava tomando, respondeu Luísa, listando os medicamentos que conhecia e mencionando suas suspeitas sobre dosagens alteradas. Ela precisa ir para o hospital imediatamente, concluiu o paramédico. Você é da família? Sou a cuidadora dela, respondeu Luísa, hesitante. Então venha conosco. Precisaremos de informações durante o trajeto. Enquanto desciam as escadas com a maca, o segurança apareceu novamente, agora acompanhado pelo motorista da família. Dona Regina precisa ser informada, insistiu o segurança. Ela não autorizou nenhuma saída. Isso é uma emergência médica, respondeu o paramédico com firmeza. Não precisamos de autorização para remover uma paciente em risco de vida. E quem vai pagar por isso? Perguntou o motorista com evidente preocupação. Luísa interveio. Eu assumo a responsabilidade. Se for necessário, pagarei do meu próprio bolso. Era uma promessa impossível de cumprir. Luísa mal tinha dinheiro para suas próprias despesas. Mas naquele momento, a única coisa que importava era salvar Dona Elisa. No trajeto até o hospital, a idosa sofreu uma parada cardíaca. Luísa observou aterrorizada, enquanto os paramédicos trabalhavam freneticamente para reanimá-la, aplicando compressões torácicas e administrando medicamentos de emergência. Após minutos angustiantes, conseguiram recuperar os batimentos, mas a situação permanecia extremamente crítica. Ao chegarem ao hospital, Dona Elisa foi levada imediatamente para a UTI, enquanto Luísa era direcionada para preencher a papelada de admissão. A recepcionista olhou-a com desconfiança ao perceber que ela não possuía documentos da paciente ou meios para garantir o pagamento. Sem convênio ou pagamento antecipado, só podemos oferecer o atendimento básico de emergência pelo SUS, explicou a recepcionista. Os exames específicos e tratamentos especializados terão que ser aprovados posteriormente. Mas ela precisa de atendimento completo agora, protestou Luísa desesperada. Sinto muito, são as regras do hospital. Sentada na sala de espera, Luísa sentia-se completamente impotente. Não tinha como pagar pelos tratamentos que Dona Elisa certamente precisaria, e Regina provavelmente se recusaria a ajudar. Talvez até tentasse impedir o atendimento médico adequado. Foi então que se lembrou do celular. Não o seu, mas o de Dona Elisa. Aquele que Regina mantinha escondido para controlar as comunicações da sogra com o filho. Se pudesse encontrá-lo na mansão, talvez conseguisse contatar diretamente Carlos Eduardo e revelar toda a verdade. Mas como voltar à mansão depois de ter praticamente invadido o local? E mesmo que conseguisse entrar novamente, onde Regina esconderia o aparelho? Enquanto ponderava suas opções, um médico aproximou-se com expressão grave. Você veio com a senhora Elisa Albuquerque? Sim, doutor. Como ela está? Estabilizamos seu quadro, mas a situação é delicada. Precisamos realizar uma série de exames e possivelmente uma intervenção cirúrgica. Você é parente? Não, sou. Que era a cuidadora dela até recentemente. Entendo. Há algum familiar que possamos contatar? Precisamos de autorização para os procedimentos e garantia de pagamento. O filho dela está viajando na Europa. A Nora... Bem, ela não virá. Luísa hesitou, então tomou uma decisão. Doutor, preciso ser honesta. A Dona Elisa estava sendo maltratada em casa. A nora dela estava alterando suas medicações deliberadamente, mantendo-a isolada. Tenho provas no meu celular. O médico franziu o senho, claramente desconfortável com a situação. Isso é uma acusação séria. Se for verdade, temos obrigação de notificar as autoridades. Mas agora nosso foco precisa ser o tratamento da paciente. Quanto custaria? Perguntou Luísa, reunindo toda a sua coragem. Os exames, a cirurgia, tudo? O médico mencionou uma soma que fez Luísa sentir vertigem. Era equivalente a vários anos de seu salário. Vou encontrar uma solução, prometeu, mais para si mesma do que para o médico. Só preciso que a mantenham estável até lá. Por favor. O médico assentiu com simpatia, tocado pela evidente preocupação da jovem.
Faremos o possível dentro do que o sistema público nos permite. Você tem alguns minutos para vê-la, se quiser. Luísa entrou na UTI, o coração apertado ao ver Dona Elisa conectada a diversos aparelhos, parecendo ainda mais frágil e pequena do que antes. Aproximou-se da cama e segurou sua mão delicadamente. Vou encontrar seu filho, Dona Elisa, sussurrou, embora não soubesse se a idosa podia ouvi-la no estado semiconsciente em que se encontrava. Vou contar toda a verdade a ele. A senhora vai ficar bem, eu prometo. Ao sair do hospital, Luísa já havia formado um plano. Era arriscado e poderia lhe custar mais do que apenas o emprego. Mas não via outra alternativa. Precisava voltar à mansão Albuquerque uma última vez. Enquanto o táxi se afastava do hospital, Luísa analisava mentalmente suas opções. Precisava encontrar o celular de Dona Elisa para contatar Carlos Eduardo. Mas voltar à mansão seria extremamente arriscado após o incidente com a ambulância. Regina provavelmente já teria sido informada da emergência e estaria furiosa. Checou seu próprio celular, 3 horas da manhã. As fotos que havia tirado dos documentos no escritório de Regina ainda estavam lá, mas sem o contexto adequado, poderiam parecer apenas papéis médicos comuns. Precisava de provas mais contundentes. O táxi parou em frente ao seu pequeno apartamento na periferia. Luísa pagou com suas últimas notas e subiu rapidamente as escadas. Paulinho estava acordado, esperando-a ansiosamente na sala modesta. Mana, onde você estava? Fiquei super preocupado, exclamou ele, abraçando-a com força. Desculpe, Paulinho. Foi uma emergência com uma senhora que eu cuidava. É uma longa história, respondeu exausta. Enquanto preparava um café, Luísa explicou resumidamente a situação para o irmão. Paulinho ouviu tudo com atenção, seus olhos expressivos refletindo preocupação crescente. Isso é sério demais. Luísa, se essa tal de Regina descobrir que você está investigando, pode ser perigoso. Eu sei, mas não posso abandonar Dona Elisa. Ela não tem mais ninguém. E o que você pretende fazer agora? Perguntou Paulinho, servindo o café em canecas lascadas. Luísa respirou fundo. Preciso voltar à mansão mais uma vez, encontrar o celular da Dona Elisa e contatar o filho dela diretamente. Está maluca? Depois de tudo que me contou, eles vão chamar a polícia dessa vez. Tenho um plano. Regina está fora numa festa. Os empregados me conhecem e têm simpatia por mim. Se eu conseguir entrar, sei onde procurar. Paulinho sacudiu a cabeça, preocupado, mas conhecia bem a determinação da irmã quando ela decidia algo. Pelo menos me deixe ajudar. Posso ficar de vigia, te ligar se ver alguém chegando? Não, é melhor você ficar aqui. Se algo der errado, preciso que você saiba o que aconteceu comigo. Antes de sair, Luísa trocou de roupa, optando por um conjunto escuro que a tornaria menos visível. Pegou emprestada a bicicleta de Paulinho, não tinha mais dinheiro para táxis, e os ônibus noturnos eram escassos. Pedalou por quase 1 hora até chegar novamente ao bairro elegante do Morumbi. Ao se aproximar da mansão Albuquerque, notou com alívio que o carro de Regina, um Audi esportivo prateado, não estava na garagem. Aparentemente, a festa ainda não havia terminado. Desta vez, não tentou escalar o muro. Dirigiu-se à entrada de serviço, onde sabia que a cozinheira, Dona Zulmira, costumava fumar seus cigarros escondidos antes de dormir. Como esperado, a senhora de meia-idade estava lá, sentada em um pequeno banco, tragando pensativamente. Dona Zulmira, chamou Luísa suavemente, aproximando-se das sombras. A cozinheira quase pulou de susto, mas então reconheceu Luísa e seu rosto endureceu. Menina, você ficou doida? Sabia que a patroa está furiosa? Diz que você invadiu a casa, chamou a ambulância sem autorização. Dona Elisa estava tendo um ataque cardíaco, Dona Zulmira. Eu salvei a vida dela. A expressão da cozinheira suavizou-se. Eu imaginei. Aquela pobre senhora, como ela está? Estável, mas precisa de cirurgia. E a Dona Regina não vai pagar por isso. Não me surpreende, murmurou Dona Zulmira, balançando a cabeça. Ela nunca gostou da sogra. Preciso da sua ajuda, Dona Zulmira. Tenho que encontrar um jeito de falar com o Sr. Carlos Eduardo. A cozinheira hesitou, claramente dividida entre ajudar e o medo de perder seu emprego. Por favor, insistiu Luísa. É questão de vida ou morte. Após alguns segundos tensos,
Dona Zulmira suspirou profundamente. O que você precisa exatamente? Sei que a Dona Regina esconde o celular da Dona Elisa para controlar as comunicações dela com o filho. Preciso encontrar esse celular. A cozinheira franziu o senho, pensativa. Acho que sei onde pode estar. A patroa tem um cofre no closet dela. Uma vez, quando eu estava arrumando o quarto, a vi guardando um celular lá. Na época, achei estranho, já que ela sempre anda com o dela na mão. Você conseguiria me ajudar a entrar? Se perguntou Luísa, esperançosa. Posso deixar você entrar na casa, mas não tenho acesso ao quarto principal. E mesmo que tivesse, não sei a combinação do cofre. Luísa ponderou por um momento. Talvez não precise do cofre. O Sr. Carlos deve ter tentado ligar para a mãe em algum momento. Se eu conseguir o número dele de outra forma... O escritório, sugeriu Dona Zulmira repentinamente. O patrão tem uma agenda telefônica na primeira gaveta da escrivaninha no escritório. Deve ter o número do celular dele lá. O escritório está trancado? Não. O patrão não gosta de trancar portas dentro de casa. Diz que confia nos funcionários. Com a ajuda de Dona Zulmira, Luísa entrou novamente na mansão. A casa estava silenciosa, com apenas as luzes de segurança acesas. A cozinheira indicou o caminho para o escritório de Carlos Eduardo, diferente do de Regina, localizado no lado oposto do primeiro andar. Vou ficar na cozinha. Se a patroa chegar, baterei 3 vezes na panela como se estivesse preparando algo. Isso deve dar tempo para você sair pelos fundos. Luísa agradeceu e dirigiu-se ao escritório. Diferente do ambiente frio e calculado de Regina, o escritório de Carlos Eduardo era acolhedor, com estantes de livros bem organizados, fotografias de família e objetos que claramente tinham valor sentimental. Numa das paredes, Luísa notou várias fotografias de Carlos Eduardo com uma mulher jovem de sorriso radiante. Presumivelmente Mariana, sua primeira esposa. Havia também muitas fotos dele com Dona Elisa, em diferentes fases da vida. Em contraste, havia apenas uma foto formal com Regina, aparentemente de um evento de gala. Na escrivaninha de madeira escura, encontrou facilmente a agenda mencionada por Dona Zulmira. Folheou rapidamente até a letra C, onde encontrou Carlos Eduardo, celular particular, seguido de um número internacional. Anotou o número em seu próprio celular, mas hesitou. Seria melhor ter mais provas antes de fazer a ligação. Olhando ao redor, notou um laptop fechado na escrivaninha. Seria arriscado, mas talvez contivesse informações importantes. Abriu o computador, que felizmente não estava protegido por senha. Carlos Eduardo provavelmente não esperava que alguém o acessasse em sua casa. Na tela de início, viu diversos ícones de programas empresariais e documentos de trabalho. Mas o que chamou sua atenção foi um ícone de mensagens com um número elevado de notificações não lidas. Clicou nele e descobriu dezenas de mensagens enviadas por Carlos Eduardo para o número que deveria ser o de sua mãe. Mensagens carinhosas, preocupadas, perguntando sobre sua saúde, contando sobre suas viagens. E as respostas, claramente escritas por Regina se passando por Dona Elisa, eram superficiais, sempre minimizando qualquer preocupação e desencorajando-o a voltar mais cedo. A última mensagem de Carlos Eduardo, enviada apenas 3 dias antes, dizia: Mamãe, estou preocupado com seu silêncio. Nossas conversas estão tão diferentes ultimamente. Estou pensando em voltar mais cedo, semana que vem. Sinto sua falta. A resposta, supostamente de Dona Elisa, dizia: Não seja bobo, meu filho. Estou ótima, apenas ocupada com meus livros e programas de TV. Regina cuida tão bem de mim. Termine seus negócios com calma, não há motivo para preocupação. Luísa sentiu um nó na garganta. Carlos Eduardo percebia que algo estava errado, mesmo à distância, mas Regina conseguia manipulá-lo o suficiente para mantê-lo afastado. Rapidamente, tirou fotos das mensagens com seu celular. Estava prestes a fechar o laptop quando notou um ícone de e-mail também com notificações não lidas. Abriu-o e viu uma série de e-mails recentes do escritório de advocacia que cuidava dos assuntos legais da família. O mais recente tinha como assunto revisão documentos de interdição. Com mãos trêmulas, Luísa abriu o e-mail e descobriu que Regina havia solicitado aos advogados que preparassem documentos para declarar Dona Elisa mentalmente incapaz, dando a ela e a Carlos Eduardo
poder total sobre todos os bens da idosa. O advogado pedia a assinatura de Carlos Eduardo, mencionando que Regina havia garantido que ele estava ciente e de acordo, apenas ocupado demais para lidar com a papelada. Um barulho na porta fez Luísa congelar. Por um instante de pânico, pensou que Regina havia chegado, mas era apenas Dona Zulmira. Ainda não encontrou o que precisava? E sussurrou a cozinheira ansiosa. Já se passaram quase 40 minutos. Encontrei sim e muito mais, respondeu Luísa, mostrando rapidamente as descobertas em seu celular. Meu Deus do céu, murmurou Dona Zulmira horrorizada. Essa mulher é o próprio demônio. Preciso ligar para o Sr. Carlos agora mesmo, mas não posso fazer isso daqui. Regina pode chegar a qualquer momento. Vá para a minha casa, ofereceu Dona Zulmira repentinamente. Fica a apenas 5 quadras daqui. Meu marido e eu moramos na edícula de outra mansão, onde ele trabalha como jardineiro. Lá você poderá fazer a ligação tranquilamente. Luísa aceitou agradecida. Fechou cuidadosamente o laptop, deixando tudo exatamente como havia encontrado, e seguiu Dona Zulmira para fora da mansão. 20 minutos depois, sentada na pequena, mas acolhedora sala de Dona Zulmira e seu marido, seu Antônio, Luísa finalmente reuniu coragem para fazer a ligação. Considerando o fuso horário, seria madrugada na Europa, mas a emergência justificava o horário. Discou o número internacional, seu coração batendo forte. Após 4 toques, uma voz masculina rouca de sono atendeu. Alô? Sr. Carlos Eduardo Albuquerque? Sim, quem é? Respondeu a voz agora mais alerta. Meu nome é Luísa Mendes. O senhor não me conhece, mas eu trabalhei como cuidadora da sua mãe, Dona Elisa, nas últimas semanas. Estou ligando porque é uma emergência. Houve um momento de silêncio tenso. Então a voz de Carlos Eduardo voltou, cheia de preocupação. O que aconteceu com minha mãe? Ela está bem? Luísa respirou fundo e então contou tudo. Como encontrou Dona Elisa negligenciada e isolada, como Regina controlava seus medicamentos, alterando dosagens para piorar sua saúde, como impedia comunicações diretas entre mãe e filho, fingindo ser Dona Elisa nas mensagens. A tentativa de interdição judicial. E, finalmente, o ataque cardíaco e a atual internação no hospital. Durante toda a narrativa, Carlos Eduardo permaneceu em silêncio, exceto por ocasionais sons de incredulidade e horror. Quando Luísa terminou, ele perguntou com voz embargada. Você tem certeza disso tudo? São acusações muito graves. Tenho provas, senhor. Fotografei documentos do escritório de Regina, mostrando as alterações nas receitas médicas. Tenho capturas de tela das mensagens falsas que ela enviava se passando pela sua mãe. E o médico do hospital pode confirmar os sinais de negligência e medicação inadequada. Em qual hospital minha mãe está? Luísa forneceu os detalhes e explicou a situação financeira delicada, já que Regina se recusara a autorizar o pagamento dos procedimentos necessários. Estou pegando o primeiro voo para São Paulo, declarou Carlos Eduardo, sua voz agora firme e decidida. Devo chegar amanhã à noite no mais tardar. Vou ligar imediatamente para o hospital e autorizar todos os procedimentos necessários com pagamento integral. Você pode ficar com minha mãe até eu chegar? Claro que sim, senhor. Não sairei do lado dela. Luísa, a voz de Carlos Eduardo quebrou levemente. Obrigado. Obrigado por cuidar da minha mãe quando eu não estava lá para fazer isso. Prometo que você será recompensada por sua coragem e honestidade. Não fiz por recompensa, senhor. Fiz porque era o certo a fazer. Após desligar, Luísa sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Dona Zulmira, que havia ouvido toda a conversa, tinha lágrimas nos olhos. Você é uma mulher e tanto, menina. Poucos teriam a coragem de fazer o que você fez. Agora preciso voltar ao hospital, disse Luísa levantando-se. Prometi ao Sr. Carlos que ficaria com Dona Elisa. Meu Antônio vai te levar, ofereceu Dona Zulmira. E tome isto, acrescentou estendendo algumas notas. Para táxis e comida. Você vai precisar. No caminho para o hospital, Luísa recebeu uma mensagem de Carlos Eduardo, confirmando que já havia contatado o hospital e autorizado todos os procedimentos necessários. Uma equipe médica especializada já estava sendo mobilizada para cuidar de sua mãe. Ao chegar ao hospital, Luísa notou uma mudança imediata na atitude da equipe. A mesma recepcionista que antes a tratara com frieza, agora era toda sorrisos. Senhorita Mendes,
O Dr. Maurício gostaria de falar com você. A cirurgia da senhora Albuquerque está agendada para as 10 horas da manhã. Os melhores especialistas já foram chamados. Enquanto caminhava em direção à UTI para sua vigília, ao lado de Dona Elisa, Luísa recebeu outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Isso não vai ficar assim. Você não sabe com quem se meteu. Regina havia descoberto e estava furiosa. Mas Luísa não sentia medo. Havia feito a coisa certa. E agora Carlos Eduardo estava voltando para proteger sua mãe. Tudo ficaria bem. O que ela não sabia era que Carlos Eduardo tinha um plano adicional. Um plano que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos, inclusive o dela própria. A cirurgia de Dona Elisa ocorreu conforme o planejado na manhã seguinte. Durante as 6 horas de procedimento, Luísa permaneceu na sala de espera, alternando entre momentos de oração silenciosa e conversas tensas ao telefone com Carlos Eduardo, que a mantinha atualizada sobre os preparativos de sua viagem de retorno ao Brasil. Consegui um jato particular, explicou ele durante uma das ligações. Chegarei a São Paulo por volta das 8 da noite. Mas antes disso, preciso que você faça algo por mim, Luísa. O que for necessário, Sr. Carlos. Não conte a ninguém, absolutamente ninguém, sobre minha chegada. Nem mesmo à equipe médica. Quero pegar Regina de surpresa. O plano de Carlos Eduardo era ousado. Chegaria disfarçado ao Brasil e, antes de se apresentar no hospital, passaria pela mansão para coletar provas adicionais contra Regina. Mais do que isso, queria observar pessoalmente como sua esposa se comportava quando acreditava estar longe de olhares vigilantes. Quando a cirurgia terminou, o cirurgião-chefe informou Luísa que o procedimento havia sido bem-sucedido. Dona Elisa estava estável. Embora seu quadro ainda inspirasse cuidados devido à idade avançada e ao enfraquecimento decorrente dos maus tratos. Ela ficará na UTI por pelo menos 48 horas, explicou o médico. Depois, se tudo correr bem, será transferida para um quarto privado. Ela teve muita sorte. Se o socorro tivesse demorado mais algumas horas, provavelmente não teria resistido. Posso vê-la? Perguntou Luísa exausta, mas determinada a cumprir sua promessa. Por alguns minutos apenas. Ela está sedada e precisará de muito repouso nas próximas horas. Na UTI, Dona Elisa parecia frágil entre os tubos e monitores, mas sua respiração estava mais regular e uma leve coloração já voltava às suas bochechas. Luísa segurou sua mão delicadamente e sussurrou palavras de encorajamento, prometendo que tudo ficaria bem, que seu filho estava voltando e que ela nunca mais seria maltratada. Por volta do meio-dia, enquanto Luísa tomava um café rápido na lanchonete do hospital, uma figura elegante e intimidadora cruzou as portas de entrada. Regina Albuquerque, usando óculos escuros e um conjunto de alfaiataria impecável, exigindo informações sobre sua sogra na recepção. Luísa escondeu-se atrás de uma coluna, observando a cena. Regina gesticulava irritada, claramente contrariada com algo que a recepcionista lhe dizia. Finalmente um médico foi chamado, e após uma conversa tensa, Regina seguiu em direção aos elevadores. Agindo rapidamente, Luísa ligou para Carlos Eduardo. Sua esposa acaba de chegar ao hospital, informou em voz baixa. Era de se esperar, respondeu ele resignado. Provavelmente foi informada pela administração do hospital sobre o pagamento que autorizei. Regina sempre aparece quando o dinheiro está envolvido. O que devo fazer? Ela vai me ver aqui. Deixe que veja. Não se esconda. Regina não fará nada contra você em público, num hospital. E quanto mais confiante ela estiver de que pode controlar a situação, mais descuidada ficará. Isso será crucial para nosso plano. 2 horas depois, como Carlos Eduardo previra, Regina encontrou Luísa no corredor próximo à UTI. Seu rosto se contorceu em fúria mal contida. O que você ainda está fazendo aqui? Sibilou aproximando-se como uma serpente pronta para atacar. Não bastou sequestrar minha sogra e difamar meu nome. Ainda tem a audácia de permanecer aqui? Luísa manteve-se firme, lembrando-se das palavras encorajadoras de Carlos Eduardo. Estou cumprindo uma promessa que fiz a Dona Elisa, senhora. Ficarei ao lado dela até que esteja totalmente recuperada. Regina soltou uma risada seca e desdenhosa. Que comovente. A empregadinha dedicada.
Acha mesmo que seu teatrinho vai convencer alguém? Já falei com os médicos e expliquei tudo. Como você foi demitida por roubo, como tem problemas mentais e desenvolveu uma obsessão doentia por minha sogra. Eles já chamaram segurança. Em minutos você será escoltada para fora deste hospital. Para surpresa de Regina, Luísa sorriu calmamente. A senhora pode tentar, dona Regina, mas foi o senhor Carlos Eduardo quem autorizou minha permanência aqui. Liguei para ele e contei tudo. O rosto de Regina empalideceu visivelmente, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Mentirosa! Carlos está na Europa, incomunicável em reuniões importantes. E mesmo que você tenha tentado contatá-lo, ele jamais acreditaria nas calúnias de uma empregada rancorosa contra sua própria esposa. A senhora tem certeza disso? Certeza de que seu marido não está desconfiado? Que não percebeu as mudanças nas mensagens da mãe dele? Que não notou como a senhora vem sistematicamente isolando Dona Elisa? Por um instante, uma sombra de dúvida cruzou o olhar de Regina. Mas ela recompôs-se rapidamente. Não importa o que você disse a ele. Carlos confia em mim completamente. Quando ele voltar no final do mês, tudo será esclarecido. E quanto a você... Bom, duvido que encontre emprego como doméstica novamente em São Paulo. Meus contatos são extensos e sua reputação está arruinada. Com um último olhar ameaçador, Regina girou nos calcanhares e afastou-se, seus saltos ecoando no piso de mármore do hospital. Luísa respirou fundo, aliviada por ter conseguido manter a calma durante o confronto. Imediatamente ligou para Carlos Eduardo relatando a conversa. Perfeito, respondeu ele. Regina está exatamente onde queremos, confiante e arrogante. Ela não suspeita que estarei em São Paulo hoje à noite. Siga conforme planejamos. Encontro você no endereço que enviei às 7 horas. O endereço em questão era de um pequeno hotel na Zona Sul, onde Carlos Eduardo faria um check-in discreto antes de prosseguir com seu plano. Luísa, após garantir que Dona Elisa estava estável e bem cuidada, tomou um táxi até lá no horário combinado. No quarto de hotel, encontrou um homem alto, de aproximadamente 50 anos, com olhos azuis intensos que lembravam os de Dona Elisa. Apesar do cansaço evidente da viagem, Carlos Eduardo Albuquerque tinha uma presença imponente e um ar de determinação que inspirava confiança. Finalmente nos conhecemos pessoalmente, Luísa, disse ele, estendendo a mão. Não tenho palavras para agradecer o que você fez por minha mãe. Qualquer pessoa com consciência teria feito o mesmo. Senhor, respondeu ela constrangida com o agradecimento. Não, Luísa. O que você fez exigiu coragem excepcional. Arriscar seu emprego, sua reputação, possivelmente até sua segurança por alguém que mal conhecia. Isso vai muito além do dever. Fala do seu caráter. Carlos Eduardo então explicou detalhadamente seu plano. Não bastava apenas confrontar Regina. Era necessário obter provas irrefutáveis de suas intenções e ações. Para isso, ele se disfarçaria e entraria em sua própria casa como um trabalhador comum, para observar o comportamento de Regina quando ela pensava que ninguém importante estava olhando. Meu amigo Fernando é dono de uma empresa de jardinagem que presta serviços para várias mansões no Morumbi, incluindo a nossa. Ele vai me incluir na equipe que fará a manutenção do jardim amanhã. Com barba falsa, boné, roupas simples e mãos sujas de terra, serei apenas mais um trabalhador invisível para alguém como Regina. Luísa assentiu, impressionada com a engenhosidade do plano. E qual será minha parte, senhor? Você voltará ao hospital e permanecerá com minha mãe. Regina provavelmente fará outra visita, tentando manter as aparências de nora dedicada. Mantenha-a informada sobre sua condição, mas sem revelar nenhuma melhora significativa. Quanto mais Regina pensar que minha mãe está debilitada e incapaz de se comunicar, mais descuidada ficará. Na manhã seguinte, o plano foi posto em ação. Luísa retornou ao hospital, onde recebeu notícias animadoras. Dona Elisa havia passado bem a noite e estava respondendo positivamente ao tratamento. Embora ainda sedada, já apresentava breves momentos de consciência. Por volta das 10 da manhã, como Carlos Eduardo previra, Regina chegou ao hospital, trazendo um buquê de flores caras e conversando animadamente com uma amiga ao telefone. Sim, querida, estou no hospital visitando minha sogra.
Pobrezinha. Teve um ataque cardíaco, está entre a vida e a morte. Estou devastada, você sabe como somos próximas. Luísa conteve a indignação diante da hipocrisia, limitando-se a observar em silêncio, enquanto Regina posava como a nora dedicada para a equipe médica, fazendo perguntas sobre o tratamento e demonstrando preocupação artificial. Ao perceber Luísa no canto da sala, Regina encerrou rapidamente a ligação e aproximou-se, mantendo um sorriso falso para benefício dos enfermeiros presentes. Ainda aqui? Pensei que já tivesse entendido que sua presença não é mais necessária, murmurou entre dentes, sem perder o sorriso. O Sr. Carlos Eduardo me pediu para ficar, senhora, respondeu Luísa calmamente. Pois saiba que ele concordou em voltar apenas na semana que vem. Tenho uma ligação agendada com ele hoje à tarde, onde esclarecerei todos os seus delírios e mentiras. Até lá, mantenha a distância da minha sogra. Após uma visita breve e teatral, durante a qual tirou várias fotos emocionadas ao lado do leito de Dona Elisa para enviar ao marido, Regina partiu, deixando as flores caras, mas sem solicitar nenhuma informação substancial sobre o real estado de saúde da sogra. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, o jardineiro Carlos Eduardo trabalhava silenciosamente nos arbustos próximos à piscina. Com barba postiça, boné puxado sobre o rosto e roupas surradas, era praticamente invisível para Regina, que chegou em casa pouco depois do meio-dia. Seguindo as instruções de Carlos Eduardo, Dona Zulmira, a cozinheira, havia deixado as janelas da sala de estar abertas, com a desculpa de arejar o ambiente. Isso permitia que ele escutasse as conversas dentro da casa, enquanto fingia trabalhar nos canteiros de flores. Por volta das 3 da tarde, Regina recebeu uma visita. Cristina, sua amiga mais próxima e cúmplice em muitas de suas maquinações. Carlos Eduardo posicionou-se estrategicamente perto da janela, fingindo podar um arbusto, enquanto as duas mulheres conversavam na sala, taças de vinho caro em mãos. Como está a velha? Perguntou Cristina sem rodeios, referindo-se a Dona Elisa. Sobrevivendo, infelizmente, respondeu Regina com naturalidade chocante. Os médicos dizem que ela pode se recuperar, mas duvido que volte a ser o que era. Esses ataques cardíacos em idosos sempre deixam sequelas permanentes. E o que isso significa para os seus planos? Regina sorriu, um sorriso frio que nunca alcançava seus olhos. Significa que nosso plano original continua, apenas com um pequeno atraso. A interdição judicial será ainda mais fácil agora. Qual juiz não acreditaria que uma senhora de 78 anos, após um grave ataque cardíaco, precisa de tutela legal? Com Carlos na Europa, serei eu a tutora designada. E uma vez que tenha controle legal sobre os bens dela, tudo será seu, completou Cristina, erguendo a taça em um brinde. Nosso, querida, não esqueça que prometi aquele apartamento na praia para você, como agradecimento por toda a sua ajuda. As duas riram, completamente alheias ao fato de que cada palavra estava sendo gravada pelo celular de Carlos Eduardo, escondido no bolso da camisa de trabalho. E quanto ao seu marido? Se perguntou Cristina após outro gole de vinho. Carlos, ele é brilhante nos negócios, mas ingênuo como uma criança quando se trata da mãe dele. Acredita em tudo que digo. Além disso, está ocupado demais construindo nosso império para notar o que acontece bem debaixo do seu nariz. E aquela empregadinha intrometida, a que chamou a ambulância? O rosto de Regina endureceu. Aquela vadia acha que pode me desafiar. Teve a audácia de ligar para Carlos, contando histórias absurdas. Felizmente, ele não deve ter dado crédito, já que não mencionou nada nas nossas mensagens. De qualquer forma, já providenciei para que ela nunca mais encontre trabalho nesta cidade. E se continuar a me incomodar, tenho outros recursos à disposição. Como os que você usou com aquela outra empregada no ano passado. Aqui acidentalmente caiu da escada. Regina apenas sorriu enigmaticamente, nem confirmando nem negando. Carlos Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Não bastavam as ameaças atuais contra sua mãe e Luísa. Havia indícios de crimes anteriores que ele nem imaginava. Continuou trabalhando metodicamente nos jardins, gravando cada conversa incriminadora, cada admissão descuidada que Regina fazia, acreditando-se segura na privacidade de sua mansão. Ao final da tarde, quando a equipe de jardinagem,
estava encerrando os trabalhos, Regina saiu para a área da piscina para uma inspeção rápida. Passou diretamente por Carlos Eduardo sem reconhecê-lo, tecendo críticas ácidas sobre um canteiro mal aparado. Você aí, jardineiro. Este trabalho está mal feito. Diga ao seu supervisor que espero perfeição pelo que pago. Carlos Eduardo manteve a cabeça baixa, murmurando um sim, senhora, em voz propositalmente rouca. O disfarce era tão eficaz que Regina nem sequer olhou diretamente para ele. Para ela, trabalhadores como aquele mal existiam como seres humanos. Eram apenas instrumentos para seu conforto. Quando finalmente deixou a mansão com a equipe de jardinagem, Carlos Eduardo tinha todas as provas de que precisava. No caminho para o hospital, ligou para seu advogado de confiança, Dr. Maurício Teles, e para um investigador particular que frequentemente prestava serviços à sua empresa. O cerco estava se fechando ao redor de Regina. No hospital, Luísa recebeu uma mensagem enigmática de Carlos Eduardo. Missão cumprida. Temos tudo o que precisamos. Chego aí em 1 hora. Enquanto aguardava, permaneceu ao lado de Dona Elisa, que havia sido transferida da UTI para um quarto privado após apresentar melhora constante. A idosa estava acordada, embora ainda fraca, e segurava a mão de Luísa com gratidão. Meu filho está voltando, não está? Perguntou com voz débil, mas esperançosa. Sim. Dona Elisa, ele já está em São Paulo. A senhora vai vê-lo muito em breve. Uma lágrima de felicidade escorreu pelo rosto enrugado da idosa. Eu sabia que ele viria. Meu Carlos sempre foi um bom filho. Apenas foi enganado por aquela mulher. Não se preocupe com ela. Dona Elisa, tudo será resolvido agora. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Carlos Eduardo entrou, ainda com resquícios do disfarce, barba por fazer, roupas simples, mãos com manchas de terra. Ao ver a mãe, seu rosto se transformou numa máscara de dor e remorso. Mamãe, disse com voz embargada pela emoção, aproximando-se rapidamente da cama e abraçando-a com cuidado. Perdoe-me por não ter percebido, por ter permitido que isso acontecesse. Dona Elisa acariciou o rosto do filho, sorrindo fracamente. Não há nada para perdoar, meu filho. Você não sabia. Ela nos enganou a todos. Carlos Eduardo virou-se então para Luísa, que observava a cena emocionada, preparando-se discretamente para sair e dar-lhes privacidade. Não saia, Luísa, pediu ele. Você é parte disso agora. Foi você quem salvou minha mãe, quem teve coragem de enfrentar Regina quando todos os outros se calaram. Só fiz o que era certo, senhor, e por isso mesmo merece não apenas meu agradecimento, mas meu respeito. Poucos manteriam seus princípios diante de tanta pressão e ameaças. Carlos. Eduardo então explicou a Dona Elisa e a Luísa tudo o que havia descoberto naquele dia. As conversas gravadas de Regina, admitindo seus planos, as evidências de manipulação financeira e, mais grave, indícios de outros possíveis crimes cometidos anteriormente. Regina será confrontada ainda hoje, declarou com determinação. O Dr. Teles já está preparando todas as medidas legais necessárias e um investigador está coletando evidências adicionais enquanto falamos. E quanto a mim? Perguntou Dona Elisa, ainda preocupada. Ela vai tentar me internar em algum lugar, dizer que estou senil. Isso nunca vai acontecer, mamãe. A partir de agora, você estará sempre protegida. E quando tudo isso terminar, começaremos uma nova vida. Sem mentiras, sem manipulações. Apenas a verdade e o afeto que sempre deveria ter existido em nossa família. Enquanto mãe e filho se reencontravam após meses de separação manipulada, Luísa observava a cena com o coração aquecido, sem perceber que Carlos Eduardo a observava discretamente, com uma expressão que misturava admiração, respeito e algo mais. Um sentimento que começava a nascer ainda indefinido, mas que mudaria para sempre o destino de ambos. 2 semanas se passaram desde o confronto com Regina. Dona Elisa, recuperando-se rapidamente sob cuidados médicos adequados, havia recebido alta do hospital e agora descansava confortavelmente em uma suíte especialmente adaptada para sua recuperação na mansão dos Albuquerque. A mesma casa que antes fora sua prisão, agora transformada em seu santuário. Regina não morava mais ali. Na mesma noite em que Carlos Eduardo retornara,
ocorreu o confronto final, uma cena que Luísa presenciara e que permaneceria gravada em sua memória para sempre. Carlos Eduardo, ainda usando as roupas simples do disfarce de jardineiro, esperara pacientemente no escritório da mansão, sentado na penumbra. Quando Regina retornou de sua visita noturna ao hospital, encontrou apenas uma pequena luminária acesa sobre a escrivaninha. "Quem está aí?" perguntou alarmada ao perceber a silhueta masculina. "Boa noite, Regina", respondeu Carlos Eduardo calmamente, sem se levantar. "Tivemos um dia produtivo, não?" Reconhecendo a voz do marido, Regina inicialmente sorriu, avançando para abraçá-lo. "Carlos, que surpresa maravilhosa! Por que não me avisou que estava voltando?" Ele ergueu a mão, detendo-a. "Achei melhor não avisar. Queria ver como as coisas realmente funcionam quando estou ausente." Regina hesitou, percebendo algo estranho no tom dele. "O que você quer dizer? E por que está vestido assim?" Carlos Eduardo finalmente levantou-se e acendeu a luz principal do escritório, revelando não apenas sua aparência de trabalhador, mas também a presença de Luísa em um canto da sala, acompanhada pelo Dr. Teles, o advogado da família, e um homem de aparência séria que Regina não reconheceu, o investigador particular. "O que significa isso?" perguntou ela, recuando um passo, seu olhar alternando rapidamente entre os presentes. "E o que essa empregada está fazendo na nossa casa depois de tudo que fez?" "Essa empregada, como você a chama", respondeu Carlos Eduardo friamente, "foi a única pessoa que teve coragem de proteger minha mãe enquanto você a envenenava lentamente." "Do que você está falando?" "Essa mulher encheu sua cabeça de mentiras. Ela foi demitida por roubo. É desequilibrada, tem uma fixação doentia pela sua mãe." "Poupe-nos do teatro, Regina", interrompeu Carlos Eduardo, sua voz agora carregada de desprezo. "Gravei suas conversas hoje à tarde com Cristina. Tenho tudo documentado. Seus planos para a interdição da minha mãe, o desvio de dinheiro, até mesmo a insinuação sobre o acidente com a empregada anterior." O rosto de Regina empalideceu visivelmente, mas ela rapidamente recuperou a compostura, mudando de estratégia. "Carlos, querido, você está confuso. Não sei do que está falando. Essas gravações devem estar fora de contexto. Cristina e eu estávamos apenas conversando sobre um filme, uma novela." "Chega de mentiras", trovejou Carlos Eduardo, batendo o punho na mesa. "Acabou, Regina. Tenho provas suficientes não apenas para o divórcio, mas para um processo criminal." O investigador particular adiantou-se, apresentando uma pasta com documentos. "Senhora Albuquerque, encontramos evidências de falsificação em vários documentos relacionados às propriedades da dona Elisa. Sua assinatura foi forjada em pelo menos 3 transferências de imóveis nos últimos 2 anos. A isso, somado às provas de negligência deliberada, com o intuito de prejudicar a saúde de uma pessoa idosa, configura crimes graves." Regina olhou ao redor, como um animal acuado. Seus olhos pousaram em Luísa, e por um instante, o ódio em seu olhar foi tão intenso que a jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Tudo isso é culpa sua", sibilou Regina. "Você destruiu minha vida." "Você destruiu sua própria vida, Regina", respondeu Carlos Eduardo. "E quase destruiu a da minha mãe no processo." O Dr. Teles tomou a palavra, sua voz profissional e imparcial. "Senhora Albuquerque, recomendo fortemente que contate seu advogado imediatamente. As acusações são sérias e as evidências substanciais. O Sr. Albuquerque está disposto a negociar termos para o divórcio, desde que a senhora coopere plenamente com a investigação sobre os desvios financeiros." Regina, percebendo que estava encurralada, fez uma última tentativa desesperada. "Carlos, pense em tudo que construímos juntos. 15 anos de casamento. Você não pode jogar isso fora por causa de mal-entendidos e interpretações equivocadas." 15 anos de mentiras, você quer dizer?", respondeu ele impassível. "Nosso casamento acabou no momento em que descobri que você estava deliberadamente prejudicando minha mãe por ganância. Aliás, para ser honesto, acho que nunca existiu realmente. Foi apenas mais uma de suas manipulações." Na manhã seguinte, Regina deixou a mansão escoltada por seu advogado, levando apenas objetos pessoais. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade legal.
Carlos Eduardo entrou com pedido de divórcio. Acusações formais foram apresentadas sobre os desvios financeiros e medidas protetivas foram solicitadas para Dona Elisa. Para Luísa, aqueles dias foram um turbilhão. Inicialmente, pensou em retornar à sua vida normal, assim que Dona Elisa estivesse segura. Mas Carlos Eduardo tinha outros planos. Quero que você continue cuidando da minha mãe, propôs ele, 2 dias após a saída de Regina, oficialmente como sua acompanhante pessoal, com salário adequado à função e todos os benefícios. Eu não sei se tenho qualificações formais para isso, Sr. Carlos, respondeu Luísa, hesitante. Você tem algo muito mais valioso que certificados, Luísa. Tem caráter, compaixão e um senso inato de cuidado que não se aprende em escolas. Minha mãe confia em você, sente-se segura ao seu lado. E, francamente, eu também confio em você mais do que em qualquer profissional com diplomas. Assim, Luísa passou a morar na mansão, em um confortável quarto próximo ao de Dona Elisa. Seu irmão Paulinho também foi convidado a se mudar, recebendo um espaço adaptado às suas necessidades no andar térreo. E mais importante, uma oportunidade de trabalho no setor administrativo das empresas Albuquerque. Uma posição que respeitava suas limitações, mas valorizava sua inteligência e dedicação. Com o passar dos dias, uma rotina harmoniosa se estabeleceu. Todas as manhãs, Luísa e Dona Elisa tomavam café juntas no jardim, agora florido e acolhedor. A idosa, revigorada pela liberdade recém-conquistada, compartilhava histórias de sua juventude, ensinava receitas familiares e revelava segredos de uma vida longa e em grande parte feliz. Sabe, minha filha, comentou Dona Elisa certa manhã, enquanto Luísa ajudava a regar as orquídeas, acredito que Deus coloca anjos em nosso caminho quando mais precisamos. Você foi o anjo que ele enviou para mim. Carlos Eduardo também estava presente diariamente, reduzindo drasticamente suas viagens de negócios para passar mais tempo em casa. Nos primeiros dias, dedicava-se exclusivamente à mãe, compensando os meses de separação forçada. Mas, gradualmente, Luísa notou que ele encontrava cada vez mais razões para estar presente durante suas atividades com Dona Elisa, oferecendo-se para acompanhá-las em passeios pelo jardim, juntando-se a elas para o chá da tarde, ou simplesmente sentando-se próximo enquanto Luísa lia livros para sua mãe. Uma noite, cerca de 1 mês após o confronto com Regina, Carlos Eduardo convidou Luísa para jantar na varanda. Dona Elisa já havia se recolhido, e os dois se viram sozinhos sob o céu estrelado de São Paulo, com a cidade brilhando ao longe. Queria agradecer novamente por tudo que fez, disse ele servindo vinho em taças de cristal. O senhor já me agradeceu o suficiente. Senhor Carlos, respondeu Luísa, ainda desconfortável com a formalidade que mantinha, apesar da convivência diária. Primeiro, pare de me chamar de senhor. Faz com que eu me sinta como meu pai, sorriu ele. E segundo, nunca será suficiente. O que você fez vai muito além de qualquer agradecimento. Houve um momento de silêncio confortável, enquanto ambos apreciavam o vinho e a vista. Como estão os processos contra a Dona Regina? Perguntou Luísa finalmente, avançando. Ela aceitou um acordo no divórcio. Ficará com muito menos do que esperava, mas ainda assim uma quantia considerável. Em troca, desistiu de contestar as acusações de fraude financeira. Quanto às suspeitas mais graves, o investigador ainda está coletando provas. Carlos Eduardo fez uma pausa, observando Luísa atentamente. Mas não a convidei aqui para falar sobre Regina. Queria falar sobre nós. Luísa quase engasgou com o vinho. Nós? Repetiu, incerta se havia entendido corretamente. Sim, Luísa. Sei que pode parecer precipitado ou inadequado, considerando nossas diferentes origens e circunstâncias. Mas desde que você entrou em nossas vidas, algo mudou em mim. Não é apenas gratidão o que sinto. É admiração, respeito e algo mais. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente os dedos dela. Não espero uma resposta agora. Na verdade, nem mesmo estou fazendo uma pergunta específica. Apenas queria que soubesse que, para mim, você não é apenas a cuidadora da minha mãe ou uma funcionária. É uma mulher extraordinária que despertou sentimentos que eu achava que nunca mais sentiria depois de Mariana. Luísa sentiu o coração acelerar. Havia notado as atenções de Carlos Eduardo,
os olhares prolongados, as gentilezas cotidianas que iam além da mera gratidão. E, para sua surpresa, descobrira que também nutria sentimentos por ele. Sentimentos que tentava reprimir, considerando-os impossíveis ou inapropriados. Eu não sei o que dizer, confessou finalmente. Também sinto algo, mas tenho medo. Somos de mundos tão diferentes. E as pessoas vão falar. Vão dizer que estou interessada apenas em seu dinheiro, em sua posição. E desde quando você se importa com o que os outros pensam? Sorriu ele. A mulher que enfrentou Regina Albuquerque e arriscou tudo para salvar uma idosa que mal conhecia, tem medo da opinião alheia? Luísa sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Tem razão, mas ainda assim é complicado. Seu divórcio ainda nem foi finalizado. Sua mãe está se recuperando. Talvez precisemos de tempo. Todo o tempo que for necessário, concordou Carlos Eduardo, apertando suavemente sua mão. Não tenho pressa. Só queria que soubesse o que estou sentindo, para que possamos explorar essas possibilidades juntos, no ritmo que for confortável para nós dois. Nas semanas seguintes, o relacionamento entre eles floresceu naturalmente. Começaram com conversas longas após Dona Elisa se recolher, compartilhando histórias de vida, sonhos e valores. Logo evoluíram para passeios discretos pela cidade, jantares em restaurantes tranquilos e momentos de cumplicidade que fortaleciam a conexão entre eles. Dona Elisa, observadora perspicaz que era, notou imediatamente a mudança na dinâmica entre seu filho e Luísa. Uma tarde, enquanto Luísa ajustava suas almofadas, a idosa comentou casualmente: Meu Carlos parece tão feliz ultimamente. Fazia anos que não o via sorrir assim com os olhos brilhando. Luísa corou intensamente, mas não negou o óbvio. Ele é um homem maravilhoso, Dona Elisa. Gentil, respeitoso, inteligente. E completamente apaixonado por você, completou a idosa com um sorriso maroto. Assim como você está por ele. A senhora não se incomoda? E perguntou Luísa hesitante. Quero dizer, eu sou apenas uma ex-empregada doméstica, sem estudos superiores, sem refinamento. Dona Elisa segurou as mãos de Luísa entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. Minha querida, na minha idade, aprendemos a valorizar o que realmente importa. Caráter, bondade, coragem, honestidade. Esses são os verdadeiros tesouros desta vida. Você tem todos eles em abundância. Regina tinha diplomas, sobrenome importante e conexões sociais. E veja o que trouxe para esta família. Quase destruição. 6 meses após o retorno de Carlos Eduardo, em uma tarde ensolarada de primavera, ele convidou Luísa para um passeio especial. A levou até um terreno amplo nos arredores de São Paulo, com vista para uma reserva natural. O que acha deste lugar? Perguntou enquanto caminhavam de mãos dadas pelo espaço arborizado. É lindo, respondeu ela, admirando as árvores centenárias e o córrego cristalino que cortava a propriedade. Parece um pedaço do paraíso. Comprei este terreno na semana passada, revelou ele. Estou pensando em construir aqui, começar um novo capítulo. Vai se mudar da mansão? Não sozinho, respondeu Carlos Eduardo, parando de caminhar e virando-se para encará-la. Na verdade, esperava que pudéssemos começar juntos este capítulo. Com essas palavras, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e se ajoelhou diante dela. Luísa Mendes, você transformou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Mostrou-me o significado de coragem, integridade e amor verdadeiro. Sei que ainda estamos nos conhecendo, que talvez seja cedo demais, mas meu coração tem certeza. Você aceitaria se casar comigo? Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto ela olhava para o belo anel de noivado. Uma safira azul cercada por pequenos diamantes. E para o homem ajoelhado à sua frente, seus olhos azuis cheios de esperança e amor sincero. Sim, respondeu simplesmente, sua voz embargada pela emoção. Sim, Carlos Eduardo, eu aceito. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia íntima realizada nos jardins da mansão Albuquerque. Dona Elisa, radiante de felicidade, ocupava o lugar de honra. Paulinho, orgulhoso, conduziu a irmã pelo caminho de pétalas até o altar improvisado, sob uma pérgola coberta de jasmins. Luísa usava um vestido que havia pertencido à mãe de Carlos Eduardo, cuidadosamente restaurado e adaptado para ela.
um símbolo da continuidade e da bênção da matriarca. No momento dos votos, não havia olhos secos entre os convidados, tocados pela história de amor que havia nascido das circunstâncias mais improváveis. Prometo honrá-la e amá-la todos os dias da minha vida, declarou Carlos Eduardo, emocionado. Não por gratidão pelo que fez por minha família, mas pelo ser humano extraordinário que você é, pela luz que traz a cada ambiente que entra, pela força que demonstra diante de cada desafio. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, bons e difíceis, respondeu Luísa, sua voz firme apesar das lágrimas, não pelo conforto material que me oferece, mas pelo homem íntegro e amoroso que conheci, pelo respeito com que me trata, pela parceria verdadeira que construímos. Um ano após o casamento, o sonho da nova casa se concretizou, uma construção moderna e acolhedora, integrada à natureza, com espaços amplos para receber amigos e familiares. Dona Elisa, completamente recuperada, ocupava uma suíte especial, decorada com suas memórias favoritas e com vista para os jardins que ela ajudara a planejar. E foi nesta nova casa, em uma manhã ensolarada de outono, que Luísa deu à luz Maria Elisa, uma menina de olhos azuis como o pai e o sorriso luminoso da mãe. A chegada da pequena completou a felicidade da família, trazendo ainda mais luz e propósito para suas vidas. Enquanto ninava a neta pela primeira vez, Dona Elisa, agora com 80 anos, mas cheia de vitalidade, sussurrou para Luísa: "Veja como a vida dá voltas, minha filha. De uma situação tão terrível, nasceu tanta felicidade. Esta criança é a prova de que o bem sempre triunfa, desde que tenhamos coragem para defendê-lo." A experiência que viveram juntos inspirou Carlos Eduardo e Luísa a criar a Fundação Elisa Albuquerque, dedicada a combater o abuso e negligência contra idosos. Com instalações modernas e uma equipe multidisciplinar, a Fundação oferecia abrigo temporário, assistência médica, apoio psicológico e orientação jurídica para idosos em situação de vulnerabilidade. O trabalho da Fundação ganhou reconhecimento nacional, inspirando mudanças em políticas públicas e conscientizando a sociedade sobre a importância de proteger e valorizar a terceira idade. Luísa, apesar de seu novo status social, permanecia diretamente envolvida nas atividades cotidianas, conversando pessoalmente com cada idoso acolhido, compartilhando sua história e incentivando-os a não perder a esperança. Em uma tarde especial de celebração dos 2 anos da Fundação, com dezenas de idosos atendidos reunidos para uma confraternização, Luísa observava a cena com o coração transbordando de gratidão. Carlos Eduardo, brincando com a pequena Maria Elisa no colo. Dona Elisa, cercada por um grupo de senhoras, compartilhando receitas e risadas. Paulinho, agora gerente administrativo da Fundação, orgulhosamente apresentando os resultados do ano aos convidados. Quem poderia imaginar? E pensou, relembrando a jovem assustada que, anos antes, entrara pela primeira vez na mansão Albuquerque como simples empregada doméstica. A vida havia lhe ensinado que a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando difícil ou arriscado, pode transformar não apenas o próprio destino, mas o de muitos outros ao redor. Enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, Luísa sorriu, abraçando o presente e antecipando com serenidade o futuro. Um futuro construído sobre alicerces de verdade, coragem e amor genuíno. Fim da história, caros ouvintes. Esperamos que a história de Luísa e Dona Elisa tenha tocado seus corações. Para acompanhar outras narrativas igualmente emocionantes, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se gostaram desta jornada de superação e amor, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, mostrando que a bondade e a coragem sempre prevalecem. Compartilhem seus pensamentos e emoções sobre esta história nos comentários. Estamos ansiosos para ler suas impressões.